Fala pessoal, bom te ver por aqui e estamos de volta em novos episódios do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Antes de mais nada, curte, compartilha, comenta para a gente engajar os grandes players, os grandes nomes aqui do mercado imobiliário de Brusque. Gente, o episódio de hoje é especial, é polêmico, é para você construtor, é para você corretor. Quem trabalha no ramo tem acompanhado inúmeros lançamentos na cidade. O mercado imobiliário de Brusque é um mercado imobiliário diferenciado e sempre surge aquelas dúvidas. Como eu posso vender o imóvel, reserva, pré-venda, incorporação? Como que é esse processo de lançamento? A gente sabe como o mercado fica em cima em questão de denúncia, da divulgação desses imóveis. E eu sei que você, corretor, e você, construtor, assim como eu, tem muitas incertezas. Você escuta uma resposta de um tipo, uma resposta de outro, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. E quem melhor do que advogados especialistas no mercado imobiliário para realmente sanar as nossas dúvidas, tirar as nossas principais dúvidas sobre esse tema que é muito polêmico. E os convidados de hoje são os irmãos Requena, Adriano Requena e Aline Requena. Dá uma olhada no currículo dessa galera e aí vocês vão entender por que eles foram os convidados desse episódio. A Aline é presidente da Comissão do Direito Imobiliário da OAB aqui de Brusque e o Adriano é advogado especialista no direito imobiliário, palestrante e docente do curso de práticas extrajudiciais. Então, tudo que tu tem de dúvida hoje vai ser sanado. Irmãos Requena, muito obrigada por toparem esse bate-papo, essa conversa que eu tenho certeza que vai agregar para Brusque, para os demais corretores da região, para os construtores também. E é um prazer enorme ter vocês aqui, gente. Imagina, Jéssica, o prazer é todo nosso. Acho que fazer parte desse bate-papo imobiliário é super importante. É o nosso primeiro podcast, Que legal. juntos, como os irmãos Ah, Requenas. é mesmo? E pra ser bem sincera, eu acho que é a nossa primeira participação de forma coletiva em algo que envolva o direito imobiliário. Geralmente, ela tem a mania de organizar as coisas dentro da comissão. E aí ela me coloca pra fazer parte do bate-papo ou pra fazer a apresentação. E a gente sempre divide assim. Mas de forma coletiva pra falar sobre a gente, pra falar sobre o direito imobiliário, é a primeira vez. A gente agradece muito o convite de estar aqui. Que legal, gente. É uma honra pra nós. Que legal. Antes de eu entrar no assunto, eu quero conhecer um pouco mais dos irmãos Requena. Como que vocês chegaram no direito imobiliário? O que despertou o desejo, o interesse de vocês em relação ao direito imobiliário? Conta aí pra mim e pra galera também conhecer vocês. Eu acho que na nossa vida existem duas chegadas, né, na advocacia. A gente teve a chegada no direito imobiliário e a gente teve a chegada até Brusque. Porque a gente não iniciou a carreira aqui em Brusque, né? Nós iniciamos a nossa carreira em Itajaí. E a Aline é melhor pra falar sobre isso, porque ela é a pessoa Na que verdade, nós consegue dar temos mais três chegadas, detalhes. porque nós somos do interior do Paraná, o Aham. Moarama. Ô, Aline, nós, só vem um pouquinho mais pertinho. Isso, fechou. nós somos do interior do Paraná Aham. e viemos embora pra Itajaí, Aham. depois pra Brusque, onde iniciamos a nossa carreira de forma consolidada. Que legal. Isso E- foi em que época? 2016, 15, 16... Não, 16 foi pra Santa Catarina, a gente se mudou em 2013, quando eu iniciei a faculdade. Olha só. Aí eu vim pra Itajaí fazer Direito, e ela tinha acabado de se formar em Direito E lá no Moarama. Paraná. Olha só. E na época, ela iniciou o trabalho no escritório de advocacia bem pequeno no Itaipava, Aham. que é Doutor um Anderson, bairro... até vou mandar pra ele esse podcast pra ele ver. Isso aí. Doutor Anderson me deu a oportunidade de trabalhar, eu não era advogada ainda, Aham. era bacharel em Direito. Tinha recém-chego em Itajaí e ele me ofereceu essa oportunidade. E um belo dia, nós estávamos lá atuando, né, trabalhando, eu ajudando ele, eu preciso de mais uma pessoa no escritório. Pra ele, pode ser meu irmão que tá começando na faculdade, queria uma chance, uma oportunidade para estagiar? Ele, ok, pode ser. Aí conversou com o Adriano iniciou as atividades ali e por um acaso do destino, nos colocou a atuar dentro do direito imobiliário, nas ações de regularização.
campeão, ações que envolviam o direito imobiliário. Aham. Eu com ele comigo. Nesse meio tempo, eu peguei gosto pelo trabalho, né, dentro do direito imobiliário. Falei pra ele, Anderson, eu vou atrás de cliente, eu vou ver como é que tá esses imóveis aqui do Itaipava, e só dava eu, tá pra cima, pra baixo, botando palma na porta da casa das pessoas. Você tem escritura? Você tem registro? O modo matrícula? raiz, né? Isso, lá do interior do Paraná e Itajaí, né? Modo raiz paranaense. O pé vermelho. Isso aí. E aí a gente começou, foi indo. Trabalhamos um bom tempo lá, né, Adriana? Até que em 2017 nós viemos pra Brusque. Foi lá que eu me formei, 2017. E aí a gente iniciou com o primeiro escritório ali no Santa Terezinha. É um escritório bem pequenininho. A gente precisou reformar ele, assim, do jeito que dava pra fazer. Tem muitas E condições. desde que a gente começou, a gente sempre tentou focar, e como focamos no direito imobiliário, porque era uma paixão nossa do antigo escritório. A gente atuando nas regularizações, nas escrituras, retificações, desmembramento, fez a gente colocar um outro olhar para a advocacia, um olhar desse mundo fora do judiciário, desse mundo mais rápido, desse mundo que gerava um contato melhor com a pessoa que tem o seu imóvel. Porque eu acho que tu trabalhar no ramo imobiliário é você trabalhar um pouquinho mais com a vida da pessoa. Você entender a rotina dela, você entender o que aquele imóvel traz pra ela, o que significa pra ela. E é muito a nossa forma de experiência na advocacia, essa conexão com o cliente. E aí foi a área que a gente decidiu, desde então, seguir na advocacia. E nós nos dividimos assim. O Adriano, ele é um excelente jurista, né? Um excelente advogado. Gosta da parte teórica da advocacia, que é peticionar, fazer recurso, fazer audiência, teoria e legislar sobre diversos assuntos, que não é o meu caso. Eu gosto de vender. Arrasou. Até é interessante falar que se eu não tivesse estudado direito e me tornado uma advogada, eu seria uma corretora de imóveis. Olha só! Porque o meu dom é para venda. É venda. É venda. Então, hoje, às vezes, a gente dá risada no escritório, né, o Adriano? Você ainda sabe fazer petição? Porque eu acabo peticionando bem pouco. Eu fico muito mais na parte contratual, que eu também tenho especialidade, mais aprofundado. As regularizações extrajudiciais, mas o foco hoje é na administração do escritório, na parte financeira e comercial. A gente tem a matriz aqui em Brusque e 2 filiais, uma em Pissarra e uma em Itajaí. Olha só! E é tudo por minha conta. E aí, o restante da burocracia é dele, né? Ele fica lá com a parte mais da Um é mais o advocacia. comercial e o outro é a ação em si. E aí, por isso que nós casamos. Ele não se mete na minha área, eu não me meto na área dele, tudo dá certo. Gente, era isso que eu ia perguntar. Como é que é trabalhar entre irmãos? Se dá essa rixa ou realmente é cada um no seu quadrado? Cada um no seu quadrado. Ele não sabe quanto que tem na conta e eu não sei quais são os prazos. E a gente se entende assim. E é aquela questão, confia de olho fechado e vai pra E cima. vai. E só tem um problema essa relação profissional. Que daí chega fim de semana, a gente não quer se ver. Então a gente nunca sai junto, a gente nunca almoça junto, eu nunca A vou na gente já casa fica dele. junto de segunda a sexta, 24 horas por dia, Chega. quase. Sim. A única coisa que a gente tem uma vez no ano é a viagem dos irmãos Aquena. Que a gente faz todo ano uma viagem, eu e ele, pra gente se conectar um pouquinho enquanto irmãos, né? Justo. Mas fora isso... Mas que bacana que também sabe separar o profissional do pessoal e que realmente cada um respeita a sua área, né? E vai pra cima. Confia e ajuda um ponto de equilíbrio. Eu sou muito emoção, eu sou muito emocionada pras coisas. O Adriano é muito razão. Então eu chego, Adriano, eu tive uma excelente ideia. O que tu acha? Ele olha pra mim, volta pra terra. Se não, mas olha, pode dar certo, pode dar certo. Até que eu convenço ele. Aí quando eu convenço, ele executa. Porque eu não sei executar, eu só sei idealizar, entendeu? Aí ele vai e faz a coisa acontecer. A ponte de equilíbrio realmente isso um aí. do outro. Nunca brigamos, né, Adriano? Não, Nunca muito tivemos, difícil. nossa, Eu nada. acho que nós sermos irmãos e sermos sócios na advocacia hoje, ela traz um a mais de preocupação do um sócio tradicional, né? Justo. Além de a gente pensar como empresa, a gente também tem que saber pensar como irmãos, entender que não existe ali essa coisa da irmã mais velha mandar no irmão mais novo. Ali nós somos iguais, a gente pensa em conjunto para fazer aquilo crescer. E a gente aprendeu desde o começo aonde é o quadrado de cada um dentro do escritório. E a gente não interfere no quadrado de cada um, a gente tenta compartilhar para ajudar. E a gente não é uma criança na advocacia, né? São poucos anos, são 7 anos já de advocacia, de escritório, só que é muito pouco. No mundo empresarial, você ter 7 anos, você tá começando a engatinhar agora. E cada dia é um aprendizado, cada dia é uma
uma vivência diferente. Mas sabe o que é mais legal, Adriano, que eu considero? Hoje eu também tenho 7 anos de mercado imobiliário. Só que apesar de a gente ser um baby na nossa profissão e nessa carreira que ambos é a longo prazo, são carreiras que geram confiança, que tu tem que ter essa confiança do público, a gente vem com um olhar diferente. Sim. Tanto vocês para o direito imobiliário também e para corretagem. Existe muita coisa que pode ser mudado, existe muita Sim. coisa que pode ser melhorado. Que, claro, tudo começou com o pessoal lá de trás, às vezes com anos de experiência, mas o mercado também se atualiza. Sim. E eu acho que é essa grande diferença. Quanto a gente ainda tem, muitas vezes, aquele fogo ainda dentro de querer mudar, de querer fazer acontecer. Fazer a diferença. Exatamente. E também é o objetivo aqui do Pod, sabe? Trazer informação, trazer conhecimento e trazer pessoas com essa mesma visão, sabe? Agrega para o mercado. É, né? o mercado hoje em dia ele exige inovação. Independente da tua área de atuação, seja corretor, seja advogado, ele exige que você saia de uma zona de conforto, que você saia de uma zona um pouquinho mais linear. Você precisa se mostrar, você precisa engajar, você precisa ter um diferencial, porque senão o mercado te engole. Exato. E a partir do momento que ele te engole, já era pra você. Exatamente. E são duas profissões que, cara, tu tem que estar em constante evolução. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu terminei o ensino médio, minha mãe sempre foi minha maior inspiração de pensar e fazer diferente. Eu literalmente terminei o terceirão, falei, mãe, finalmente terminei. Ela disse, e agora, o que tu vai fazer? O que tu vai estudar? Toda a vida tem aquela cobrança que tem que se atualizar, porque é justamente o que o Adriano disse. Daqui a pouco vem outro e te engole, e o mercado tá atualizando o tempo inteiro, né? As pessoas, elas buscam hoje conhecimento, né? A gente tem um número enorme de pessoas que se formam hoje na graduação, e isso é super importante. E se você não buscar um destaque, você não vai conseguir sair na frente. Eu acho que o mercado que os nossos pais um dia pegaram é completamente diferente do mercado que a gente pega hoje e a geração futura vai pegar. E que é necessário essa construção diária. E por que da nossa escolha em potencializar o direito extrajudicial? Por conta do imediatismo das pessoas. As pessoas querem tudo para ontem. E dentro do judiciário, a gente não consegue trazer essa prestação de serviço para o nosso cliente. Entendeu? Então, o nosso foco foi, vamos nos especializar dentro do extrajudicial, onde a gente pode trabalhar com cartórios, com serventias, que nos possibilitará um tempo mais curto para suprir a necessidade daquela pessoa que nos procura. Né? E muitas vezes a prevenção também, né? Sim. Quem quer fazer uma incorporação quer para ontem, quem quer fazer uma regularização quer para ontem. E o judiciário abarrotado de processo, a gente não consegue mais prever nada. Então, nós buscamos dentro da nossa empresa cada vez mais caminhar para fora do contencioso e buscar o extra aqui. E é uma delícia entregar algo rápido, né? Sim. Porque a gente vê o final do trabalho, é empolgante, mostra que de fato a gente conseguiu entregar aquilo que a gente queria. E a advocacia judiciária são muitas vezes longos processos, são 5, 6 anos. E pode ser que no final, depois de tanto tempo, tanta coisa mudou, que você não vai conseguir entregar aquilo que você lá no começo poderia conseguir entregar. E isso é frustrante. Exato. E eu acho que um profissional que é movido por algo que ele conseguiu entregar, que ele consegue tocar melhor no seu trabalho, motiva ele. Acho que foi um dos motivos que a gente seguir pro extrajudicial. Gente, agora a Aline falou uma palavrinha aqui que já vai caminhando pro início do nosso pod, que realmente é um tema polêmico. A gente, como corretor, sempre tem essas dúvidas. Vou começar com a corretagem, depois a gente entra na parte do construtor. Mas essa parte de o mercado estar no digital, como o Adriano também falou, que você precisa aparecer. Antigamente era o panfleto no jornal de anúncio e olhe lá quando isso acontecia na rádio. Hoje o digital está muito presente. Não só na presença do construtor, do corretor, no seu posicionamento, mas nos lançamentos também. E a gente tem hoje o órgão que fiscaliza os corretores de imóvel, que é o Cresci, né? E Brusque é uma cidade com muita visão em denúncias. Muita gente acaba denunciando outro corretor, outro parceiro de profissão. E a gente só recebe o comunicado, você foi denunciado por tal lançamento, por tal imóvel, isso não pode. E aí vem uma outra denúncia, isso pode, e a gente fica perdido
como corretor de imóveis, o que a lei fala, até que limite o Cresci tem seu direito, até que momento vai para o Ministério Público essas denúncias. A gente, como corretor, está ali trabalhando, buscando a sua comissão e, basicamente, a gente tem que colocar quase que no custo o preço de uma denúncia, de uma multa, por essas questões. Então, eu queria conversar um pouquinho melhor com vocês sobre essa parte de imóveis, principalmente na planta, antes de a gente entrar na parte de comissão. Gente, o que é essa diferença de pode lançar, pode divulgar a imagem, não pode? Qual que é a visão de vocês em relação a essa parte de divulgação de imóveis na planta? O que o direito fala sobre isso? Quando a gente fala de unidades na planta, que são essas em fase de construção, a gente vai ter uma lei específica para tratar sobre esse assunto, que é a lei que trata sobre a incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, ela é um procedimento que visa garantir um pouquinho mais de segurança para aquela pessoa que vai comprar uma coisa que ela não consegue ver. Porque apartamentos na planta são isso. A pessoa não consegue tocar. Fisicamente, aquilo ainda não existe. Ela compra um desejo, uma expectativa. Então, a lei ela vai ser um pouquinho mais restrita para permitir que você só venda essas unidades se você fizer um procedimento dentro do registro de imóveis e levar a informação de como esse empreendimento ele vai existir lá para o cartório. A ideia é que a construtora, quando ela faça isso, ela garanta que aquilo que está sendo divulgado efetivamente vai ser entregue. Para a parte do corretor, a gente vai dividir essa atuação em 2 polos. A gente tem o polo do antes da incorporação e a gente tem o polo depois da incorporação. Teve uma modificação na lei que fez essa divisão. Antes era tudo na mesma caixinha. O corretor não poderia fazer nenhum tipo de trabalho enquanto não tivesse registrado no registro de imóveis a incorporação. Hoje, a lei ela permite que o corretor ele negocie. E a negociação para a lei é eu fazer um trabalho de apresentação dessas unidades. Eu posso divulgar imagens, eu posso apresentar para o público o que vai ser construído, eu posso falar sobre as unidades, eu posso fazer reservas dessas unidades, desde que isso não gere efetivamente um contrato de compra e venda, não gere um combinado de pagamento, eu não, de fato, dou publicidade a valores, o corretor pode fazer antes da incorporação. Nenhum tipo de obrigação onerosa, apenas informativa, ilustrativa. A pessoa possa, onde o corretor possa trazer para o público dele, vai lançar algo aqui e vai ser um produto bom no mercado. Um gostinho. E não é aquele gostinho superficial, tu não precisa ficar postando imagens que não dá pra definir o que vai ser. Tu pode efetivamente postar sobre o prédio, pode fazer um vídeo do render, pode postar as unidades. Você pode divulgar o empreendimento. Tipologia pode ser divulgada? Pode. O que você não pode fazer é informar que está disponível para venda e sentar com o teu cliente e divulgar valores. Você não pode apresentar o valor da unidade, você não pode apresentar a forma de pagamento da construtora. 120 nada. vezes direto? Nada. Não. Nada. Nada que se torne oneroso. Nada é apenas que uma envolva apresentação valores. de algo que está vindo aí futuro. Se cadastre para receber mais informações. Rola ou… Sem problema nenhum. Reserve a sua unidade com a gente. Sem problema nenhum. A reserva, quando a gente fala em reserva, a gente está falando em direito de preferência. Ele foi lá e demonstrou interesse primeiro em adquirir essa compra após o registro da incorporação. Então, mas o corretor, a construtora, ela não pode, por exemplo, assinar nenhum termo, não tem nada de multa, um singelo papel de tipo, tenho interesse na reserva da unidade. Não. Você pode fazer um contrato de reserva um pouquinho mais robusto. Quanto tempo vai durar essa reserva? Quem está fazendo a reserva? Qual unidade ela está reservando? Ou o tamanho do apartamento que ela tem interesse. O que não pode ser feito é… Estou reservando pelo valor de 300 mil reais, vou pagar em tantas parcelas e já vou dar um sinal de entrada para segurar meu apartamento. E se não pagar, terá essa penalidade. Não pode. Isso. Porque isso gera oneração. Então, se, por exemplo, alguém desistir de uma reserva,
Desistiu da Já reserva. era. Desistiu da reserva. Desistiu. Não falaremos em valores ou devolução. Eu até anotei aqui, eu tenho o meu, como é que é? A minha copiazinha aqui. Então, existe realmente uma diferença entre uma reserva, uma proposta assinada, que aí e também a promessa de compra e venda, e tem mais alguma outra forma, outra titulação de contrato quando sai a incorporação, ou já é a promessa de compra e venda? Quando sai a incorporação é a promessa de compra e venda. Porque até esse contrato de promessa de compra e venda não é obrigatório. São poucas construtoras que fazem, mas elas podem deixar o modelinho deles lá registrado na incorporação. Legal. Gerou a incorporação, é promessa de compra e venda. Antes da incorporação, termo de reserva é o máximo que você consegue fazer. E para o corretor, para divulgação, então nada que gere valores, fluxo de pagamento, divulgação das imagens de render, tipologia, reserve a sua unidade, é liberado, é tranquilo. Sem problema nenhum. E sempre deixar muito claro naquela propaganda do Instagram a informação abaixo. Unidade não disponível à venda, unidade somente em fase de reserva, unidade somente disponível para conhecer. Imagem meramente ilustrativa, algo que mencione apenas a existência de algo que no futuro vai ser comercializado. Por que a lei ela traz isso? Porque antes de registrar a incorporação, tudo aquilo que nós estamos divulgando na internet, ela pode ser modificado. Então, muitas vezes, os clientes eles podem comprar a unidade XYZ, que tem tantos quartos, ou lá que tem um salão de festa, que tem um cowork dentro do prédio. E aí, quando chega na incorporação, por uma questão de gestão do empreendimento pela construtora, ela muda. Ela decide não ter um cowork, ela decide que os apartamentos vão ser de 2 quartos. E ela tem esse direito. Até registrar a incorporação, ela tem esse direito. E aí, o direito do consumidor fica fragilizado. E automaticamente o do corretor. Porque daí ele vai fazer um trabalho, ele vai apresentar ao cliente aquela unidade, ele vai encher os olhos e depois muda. No final, o grande prejudicado é o corretor. Porque daí ele não teve, de fato, a informação de como seriam essas unidades. Quando o cliente se sentir lesado, ele vai atrás do corretor e não da construtora. E aí é o corretor que fica no nome na boca de todo mundo. Então é por isso que o corretor tem que ter esse cuidado de saber o tipo de divulgação que ele vai fazer. Não é sobre não fazer a divulgação. É sobre fazer uma divulgação bem feita. E bem amparada na lei, você consegue seguir sem problema nenhum. Caso, um exemplo, né? Por favor, traga a vivência. Eu estava lá na minha sala escutando o Adriano no telefone com o cliente. E ele indagava da seguinte forma. Recebi uma mensagem aqui, uma construtora do Rio Grande do Sul, recebi uma mensagem de uma cliente aqui, me questionando que ela comprou o imóvel de vocês e o piso que tá lá não foi o que ela comprou. Aí o Adriano ligou pro cliente e disse, tá, mas tá certo o piso? Você colocou o piso que tava na incorporação? É o que você apresentou ou realmente não é? Então, a incorporação, ela traz essa segurança. O que ele disse? Não, Adriano, é o que tava na incorporação, é o que eu iria entregar. Na cabeça dela, ela criou que era algo um pouco maior ou melhor do que ela esperava. E aí, com essa situação, o próprio construtor, ele consegue se defender, porque ele registrou lá no registro de imóveis, que é uma Porcelanato X. E que tem fé pública para dizer que realmente é aquilo ali que o construtor prometeu fazer e entregar, né? A serventia, ela tem fé pública para isso. E eu acredito que o mais importante, antes até de iniciar uma divulgação de um imóvel nessas características, é você escolher também como corretor as construtoras corretas. Uma construtora que também vai entregar o que for possível de informação para o cliente que está comprando esse imóvel na planta, ou um pré-lançamento, um memorial descritivo. Quantas construtoras que a gente vê que nem um memorial descritivo entrega do empreendimento? Lá na frente, isso pode prejudicar também o construtor, o próprio corretor, né? Porque aí também não tinha isso na hora da divulgação. E é o que eu falo como corretora, não adianta tu abraçar todas as construtoras de Brusque inteiro, filtra. O que vai dar mais segurança tanto para ti quanto para o teu cliente também, né? É mostrar um pouquinho de cuidado no trabalho, né? A gente tem clientes que eu já atendo há muitos anos e eles iniciaram na construção de uma forma mais amadora
E aí, desde que iniciaram, buscaram o contato de um profissional. A gente atuou em incorporações, a primeira incorporação registrada em uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul. E depois de todo esse esmero da construtora, estão ali lançando empreendimentos gigantescos de 3 torres, com vários tipos de inovação, porque tiveram esse cuidado, né? E eles, desde o começo do trabalho deles, eles só buscaram corretores que também tinham esse mesmo olhar. Eu acho que a construtora, dependendo do profissional com quem elas trabalham, o corretor leva um pouquinho da visão da construtora, um pouquinho da qualidade do trabalho. A gente tem que saber filtrar em tudo que a gente faz. Exato. Eu vejo hoje também, Jéssica, a desídia dos corretores se aprofundarem mais no assunto. É um foco em vender uma quantidade absurda sem se responsabilizar por isso, né? Porque é uma responsabilidade que os corretores têm dentro do nosso judiciário, que eles não fazem ideia. Não faz o que ideia. a lei vai buscar deles se não resguardar o que está sendo vendido. Por exemplo, se um corretor faz a reserva, vamos supor que o corretor ele fez realmente o processo certinho. Trabalhou com o anúncio sem fluxo de pagamento, enfim, e fez a reserva dessa unidade e, consequentemente, evoluiu, saiu em incorporação, enfim. Qual que é a responsabilidade do corretor se algo sai do programado do que foi vendido? Em relação à lei, como tu mencionou agora. O corretor, se ele fez uma negociação da forma correta, uma reserva, depois uma promessa de compra e venda de uma incorporação registrada e o construtor não entregou algo que havia descrito no memorial de incorporação, a responsabilidade do corretor é 0. Se o corretor fez a divulgação, fez a venda de unidades que não estavam incorporadas, lá futuramente o construtor incorporou, entregou, ou às vezes passou batido, e aí o consultor nunca incorporou, mas ninguém nunca fiscalizou e entregou o empreendimento da forma que não havia sido prometido, responsabilidade junto com o da construtora. Por isso que você negociar uma unidade legalizada com o registro da incorporação te anime de coisas lá na frente. Os erros que podem custar caro, né? Exato. Um exemplo prático, nós tivemos um caso de uma ação que nós fizemos de um construtor e um corretor que estavam sendo chamados à responsabilidade porque o imóvel começou a apresentar rachaduras e problemas. E ela colocou o corretor na ação. E nós fizemos, né, a defesa comprovando que estrutural, parte de estrutura do imóvel não corresponde à responsabilidade do corretor. Né? Todos os atos informativos dentro da incorporação, ele informou durante a negociação. Daí para frente, a responsabilidade é do construtor. E aí ele foi retirado do polo passivo da ação e a ação seguiu somente contra o construtor. Mas ele se incomodou, teve que contratar um advogado, pagar honorário, gastar para poder dizer que a responsabilidade não é dele. Imagina se não tivesse sido feito tudo certinho. E quando o corretor recebe uma denúncia desse trabalho errado, o Cresci, ele pode também ir para cima do construtor ou só quando passa para o Ministério Público que também vem uma responsabilidade sobre a construtora? Não, o Cresci é só corretor. Só corretor. Porque ele é um conselho de classe. Então, o conselho de classe, ele é só para o corretor. O que o Cresci pode fazer é informar ao Ministério Público o que está acontecendo. E aí, o Ministério Público é quem vai ter essa legitimidade para ir atrás da construtora, para daí fazer as devidas responsabilizações. Mesmo se a divulgação, quem errou na divulgação foi o corretor. Se o construtor pediu, gente, não divulga preço, não divulga nada dessa forma, e o corretor vai lá e faz do mesmo jeito. O Cresci vai penalizar o corretor. Mas aí o Cresci pode avisar o Ministério Público e sobrar para a construtora também. Pode. Aí se a construtora não conseguir demonstrar que ela fez tudo o que estava ao alcance dela para inibir essa atitude, eles podem ser responsabilizados, com certeza. Olha só. Até porque o corretor só sabe da unidade porque o consultor mostrou, né? Sem incorporação. Ou que divulgou valores. Hoje em dia, no mundo digital, é muito difícil você se inibir de algo informando que você não sabia. Arrasou. As ofertas são públicas. Então é complicado isso, você dizer, não, ele fez sem me avisar. Então Mas tu divulgou uma informação que não… Boa. Sim. Entrou na rede, pode chegar a qualquer um, você sabia, você pode ter fechado contratos por conta disso. Então, indiretamente, você tinha essa informação e de forma solidária você vai ter que se responsabilizar.
Porque hoje, o crime de você fazer essa venda de imóveis sem incorporação, ele é um crime de ordem pública. Então, o Ministério Público está atendendo os interesses de uma coletividade. Então, eles vão para cima, vão ser responsabilizados, não tem o que fazer. Eu vou contar, na verdade, a vivência realmente que eu já sou. Teve uma época, acho que faz uns 2, 3 anos, que o pessoal do Cresci já estava quase achando que era um cunho pessoal, de tanta denúncia sem sentido, inclusive, que eram feitas, assim. E até com o meu nome, gente, eles invocaram. Porque o meu nome é Jéssica Oeffelman, né? O do meu pai. Só que, poxa, comercialmente falando, a pessoa nunca vai saber falar Oeffelman. E eu uso o Sensato, que é o da minha mãe. Mas eu não tenho Sensato na carteira de identidade. Pois deram um jeito de descobrir que eu estava divulgando um nome fictício que não era o meu dentro do Cresci. Olha a loucura de como que é o mercado e como a galera fica de olho em relação a isso. E aí eu tive que abrir um CNPJ com o nome fantasia para poder usar o Jéssica Sensato. Senão ia ser a grande golpista de Brusque. Entendeu? Como é complicado isso, Mas nós já gente. passamos por isso também. Deu um vento, uma chuva, e a nossa placa, a primeira do primeiro escritório que a gente começou, era muito simples, né? Porque a gente começou muito simples. Caiu o número, tipo, da OAB do Adriano, que tinha na placa. Ficou, tipo, que é 5183, ficou 583. Aí recebemos denúncia, porque nós tava com o número lá aqui. Gente, inacreditável. E aí eu lembro que eu aprendi isso na pele. É aquele famoso, ou tu aprende no amor ou tu aprende na dor. E realmente eu fiz uma divulgação de forma errada. Foi pro Cresci, paguei a multa, subiu pro Ministério Público, teve audiência, tive que prestar depoimento. Olha só o corretor que já passou na pele de ir lá na Polícia Civil prestar depoimento. É que não quer fazer de novo. Não faz de novo e aprende na dor, tá? Porque isso também acarreta pro corretor prestar serviço comunitário, esse monte de coisa, né? Eu já peguei casos de corretores que botaram nos anúncios informação falsa sobre a incorporação. Isso tem Acontece muito do corretor achar que porque o protocolo está no registro de imóveis, então eu já posso divulgar. Ou eles fantasiam o próximo registro. Porque uma matrícula do imóvel, ela vai sempre ter um númerozinho sequencial de tudo que vai acontecendo naquele imóvel. E aí eles pegam, por exemplo, o último registro que tem na matrícula. E aí eles já sabem que o próximo vai ser o da incorporação. E eles colocam nos anúncios que aquele número é o da incorporação. De fato, vai ser um dia, quando a incorporação for finalizada. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Protocolo também não tem validade. Nenhuma. Não, só registro na matrícula. O protocolo é uma intenção, você apresentou. Pode voltar com alterações, né? Só registro, é o registro na matrícula. Sensacional. Aula, tá, gente? Vai sanar muita Eu não quero dúvida. corretor agora vendendo errado. Aí se eu rolar meu Instagram e ver. Arrasou, a gente só manda o link do… É porque pode. assim, nós já participamos de transação penal com corretor, que não é fácil, tá? É mesmo? O Ministério Público é multa e tem multa um alta. ano pagando multa alta, multa que eu cresci. E é, assim, horrível. Então não vale o sofrimento. E querendo ou não, o Ministério Público, eu vou dizer que ele ainda é brando. A lei prevê de 1 a 4 anos de detenção. É um crime. É um crime que está dentro do ordenamento jurídico. Então, a multa é uma das penalidades. Se você fazer isso de forma reiterada, se o Ministério Público quiser aplicar uma pena de detenção e solicitar isso para o juiz e você ficar preso, pode acontecer. Teve um caso em Brusque, acho que faz 1 ano, que o corretor foi sentenciado a não sei o que de prisão, aí depois diminuiu a questão. Mas tu imagina, um corretor de imóveis em Brusque, não é São Paulo? Acabou, não se faz mais, não vende mais nada. Que loucura, gente. E é o que eu falo, a nossa profissão é de carreira. Não adianta. Se tu já começa agora fazendo errado, lá na frente a conta cai sobre o teu nome e já era, tu não recupera mais. E lembrando que a incorporação imobiliária, a lei da incorporação, ela não trata somente dos apartamentos na planta. Ela fala também de condomínio de lotes. Se o condomínio lá não tiver registrado certinho, você também não pode fazer essa divulgação. Vale para os dois. Porque daí você está divulgando coisa não parcelada, e aí coisa não parcelada não é permitido. Então, existem várias minúcias e nuances no direito imobiliário, na parte que envolve os imóveis, que se você não toma cuidado, você só vai lá, pega a matrícula, não tem matrícula, vou vender, você acaba se ferrando. Mas eu vou falar, Adriano, que só o fato dessa explicação de poder divulgar uma tipologia
poder divulgar imagens, localização, se cadastre para saber mais, reserve a sua unidade, já abre um leque para o corretor poder fazer o seu trabalho digital. Meu, sensacional, porque veio um lead desqualificado para o valor do imóvel porque não tinha informação, mas tu consegue jogar ele para um outro imóvel de um outro perfil. Claro. Antes, não poder fazer nada dificultava, porque a gente sabe que o cliente quer a informação em primeira mão, quer ter essa prioridade. Então, isso já melhora muito o nosso trabalho. O que eu vejo muito que acontece é, às vezes, o corretor ele faz um trabalho correto no começo, mas ele se perde porque daí quando o cliente vem, ele vai lá e fecha o negócio, e aí ele começa a apresentar valores, aí ele fecha o contrato, e aí vai mandando informações pro cliente pelo WhatsApp, e não pode. Ou ver que, outro corretor tá divulgando o preço, então eu também vou divulgar porque eu vou perder cliente. Exato. Infelizmente, tem muito disso, viu? É aquela coisa, a gente pode perder o cliente ali naquele momento porque a gente tá fazendo a coisa certa, mas lá na frente a gente volta de alguma outra forma. Tem que ter esse cuidado. E até os imóveis com incorporação já não é 100% uma segurança de que vai acontecer o empreendimento, né? Temos casos no escritório de processos de imóveis incorporados que a obra foi abandonada no meio do caminho, o corretor vendeu 10, 15 unidades e agora cadê o empreendimento, né? O corretor fica quase louco, tanta procura, né, de responsabilidade das pessoas atrás dele, cadê meu imóvel? E casos em que os compradores têm que se unir para terminar o empreendimento, por que não? A gente tem hoje, aqui na região, um número absurdo de construtoras. É absurdo. Brusque, Litoral. E se o corretor não tem esse cuidado de selecionar para quem eles vão trabalhar e de que forma eles vão trabalhar, e ter essa consciência de tentar entender o que é a matrícula, como ela funciona, para eu saber se as informações que eu preciso estão lá, você vai ter um grande problema. Corretor, seu melhor amigo é um advogado. É verdade. E é o que eu falo tanto para os meus clientes quanto quando eu vou conhecer uma construtora nova. Gente, consulta o CNPJ da construtora, pede pro teu advogado passar um pente fino. Puxa aquela construtora lá, vê quanto tempo tem o CNPJ, vê se tem feito CNPJ fechado. Te dá mais propriedade para te vender o produto para o cliente e dizer assim, é normal o cliente perguntar, e a construtora, é boa? Consulta o CNPJ. Entende a vida passada dela, Sim. os empreendimentos que ela entregou, se entregou no dia comprometido, se os acabamentos como estão hoje, se ela tem muita reclamação, porque faz parte. parte. De renda para ver se tem comprovação de renda para fazer o que até tá prometendo. A cota lá das porcentagens de cada pessoa no contrato social, isso tu já aí. vai te dar uma base um pouco melhor, né? De tudo isso. Gente, sensacional. Isso vai sanar muitas dúvidas de você, corretor. Depois, lá no finalzinho do pod, a gente vai voltar um pouquinho nesses assuntos, que a gente abriu um box de pergunta no Instagram do Pod Imóveis, pedindo para o pessoal, para você, corretor, enfim, fazer a sua pergunta que os irmãos Requena vão responder aqui também para a gente. Mas se você está assistindo o podcast agora no dia 25 de agosto ou depois, pode deixar a pergunta de vocês aqui embaixo nos comentários, que qualquer coisa a gente marca um outro podcast respondendo as perguntas que gerarem mais curiosidade. Não pode sei ser. se é falado de contratos aqui, mas é um assunto muito bom também. Muito bom. E é o que eu vou entrar agora nesse assunto da parte de contrato, mas mais uma vez para o corretor, nessa parte de comissão, que também é um assunto que gera briga. Demais. Rapaz, isso aí é para acabar com qualquer corretor. Vivência real de mercado. Vou contar um fato, uma realidade minha e vocês me dão a visão de vocês. Atendi um cliente. O cliente foi até o meu escritório. Tivemos o contato pessoal. Apresentei o imóvel. Bonitinho. Pipipi, popopó. O que o cliente fez? Reservou, tipo, Jéssica, deixa essa unidade aqui para mim pensar um pouquinho melhor. No outro dia, o construtor me liga. Jéssica, o nome do teu cliente é X? Assim, por quê? Eu acabei de receber uma proposta na mesma unidade com outro corretor. Não, mas aqui eu fiquei quase 2 horas de atendimento com a pessoa, fomos até o local, ele veio até o meu escritório. Não, mas ela está falando que é conhecido dela, esse corretor, e eles querem comprar
com aquele corretor, sendo que quem fez toda a aproximação, todo o atendimento inicial foi a Jéssica, corretora. O que a lei fala em relação a isso? O cliente tem a possibilidade de escolher, não, eu quero comprar com aquele corretor porque ele é meu amigo, mesmo que outro corretor me apresentou, ou não. A lei diz que quem fez a aproximação tem esse direito, 50%. O que a lei fala ao direito do corretor em relação a isso? Jéssica, a lei, quando a gente fala da corretagem, ela é bem vaga. Tem 7 artigos só, o Código Civil. O Código Civil trata pouquíssimo sobre esse assunto. E aí, quem vai tratar mais sobre esse assunto é o judiciário, com as ações que vão chegando. São pessoas que estudam o direito e vão criando algum tipo de entendimento ou de interpretação. Essa questão do quem de fato teria direito o famoso depende. No mundo jurídico é tudo um grande de um depende. Porque assim, o corretor ele é um prestador de serviço. Primeira coisa, ele é um intermediador, mas ele é um prestador de serviço. Como prestador de serviço, existe uma autonomia da pessoa que quer aquele serviço. Então, o cliente, ele pode sim escolher o tipo de profissional que ele quer trabalhar. Quando a lei fala sobre a aproximação que gera essa situação de dever de pagamento da comissão, ela vai ser um pouquinho não abrangente, mas o judiciário vai dizer o quê? Essa aproximação tem que ser efetiva, tem que surtir um efeito. Só o fato de eu chegar lá e dizer, esse é o apartamento, esse é o construtor, você tem interesse? Tenho. E isso não evoluir para alguma coisa, não gera o direito da comissão. Então, se a tua aproximação foi mais efetiva, você assinou uma proposta de compra e venda de pagamento, o cliente aceitou, a construtora aceitou, vocês estavam caminhando para um contrato, e aí veio esse outro corretor e entrou no meio, e aí foi pro nome dele, aí a gente vai olhar uma responsabilidade de corretagem que precisa ser dividida ou até mesmo levado só para um corretor. Agora, se você só sentou e conversou com o cliente num dia, ele se interessou e falou assim, Jéssica, tenho muito interesse. E aí você levou pra construtora, olha, fulano, tá super interessado, vou montar uma proposta pra ele. E aí uma semana depois aparece um outro corretor dizendo, olha, fulano tá interessado, vou montar uma proposta, os dois estão em pé de igualdade. Você ainda não teve o teu direito, porque por mais que você aproximou, a sua proposta ainda não foi efetiva. Ela não gerou um efeito naquela negociação ainda. Então, tudo depende se a sua aproximação vai gerar um efeito para aquele negócio ser concretizado. Porque senão seria muito fácil, né? Não, mas eu mandei as imagens primeiro no WhatsApp. Tem muito isso de mandar a imagem primeiro no WhatsApp. Mas, poxa, aí fica fácil, aí, né? quando fala em exclusividade, muda um pouco, né? Agora, se você tiver exclusividade, aí você é obrigado a respeitar. Você tem que respeitar a tua exclusividade. E, por exemplo, acaba sendo uma proteção para o corretor de imóveis. Poxa, eu vou fazer um atendimento presencial com esse cliente. O termo de visitação num imóvel, se for um imóvel pronto, não, só vamos assinar aqui o termo de visita. Isso ajuda a comprovar algo? Ou assim, não, só vamos assinar aqui então o teu interesse nessa unidade junto com o termo de visita que tu veio aqui no escritório e eu te atendi para esse imóvel. Pode ajudar o corretor de alguma forma? Ou um print de uma conversa de, por exemplo, assim, Jéssica, legal, reserva essa unidade para mim, para eu pensar até amanhã ou pensar durante a semana. Isso pode ajudar o corretor de alguma forma ou entra também nisso? Depende. Vou dar um exemplo recente, prático, que é mais fácil o entendimento, né? O corretor foi lá, apresentou para o comprador um imóvel, acompanhou ele até em casa, conversaram sobre valores no WhatsApp, tudo estava evoluindo para a coisa acontecer, né? Todavia, estavam lidando com pessoas, vendedor e comprador, que não estavam muito afim de pagar a corretagem. Né? Então, o comprador, à noite, foi visitar o vendedor. E aí, como é que a gente vai fazer essa transação? Babado, menina. Você me dá esse desconto no imóvel do corretor e a gente faz a transação. Beleza. Fechou. Achou que tava um crime perfeito, né? Aí, o que aconteceu? O comprador ligou pro corretor. Não tem mais interesse, tô sem dinheiro, não vou conseguir agora, tá tudo certo. Beleza, morreu o assunto. Eis que o corretor, um dia ali, por acaso, passando na rua do imóvel, viu o carro do comprador na garagem. Ué, esse carro é do
Aí já ligou, né? Babado. Doutora, eu preciso que tu... Doutora, eu preciso que vê essa matrícula... Vamos ver a matrícula, o registro da escritura havia concretizado a negociação. Como que a gente comprovou que ele fez parte da negociação para ele ter o direito do recebimento da comissão? Fizemos uma ata notarial, um tabelionário de notas, com o WhatsApp, com as conversas, com tudo. Inclusive, fazendo o cálculo ali de que a diferença do valor registrado da escritura era o valor que o corretor receberia de comissão. Esse tipo de exemplo que você deu serve para mostrar a atuação do corretor nesses casos. Pedido procedente, o corretor recebeu o valor, porque em execução a comissão do corretor ela é tratada como uma verba alimentar, né? E ele atuou ali. Ele atua. E não só isso, né? A importância da assessoria jurídica para o corretor de imóveis. Uhum. Eu vejo muita imobiliária, assim, não, a secretária que faz o contrato mesmo, a gente já tem um modelinho pronto. Terror. Gente, eu falo isso desde o meu primeiro episódio, que eu falo aqui que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Gente, tu tá vendendo um imóvel. Aí tem gente que fala assim, o meu diferencial é ter uma assessoria jurídica no escritório. Meu amigo, é o mínimo que tu tem que Com ter. certeza. Não é um cliente. diferencial, né? É necessário. É o necessário. Isso de imobiliária. E o corretor autônomo também pensa dessa forma. Porque já veio aprendendo de imobiliárias que a secretária pode fazer o contrato ou que contrato é tudo igual. Coisas básicas que hoje, no judiciário, eles levam muito em consideração. Propostas assinadas, contratação de corretagem. Acho que você ter ali um instrumentozinho básico dizendo que a pessoa te procurou para adquirir a unidade número tal ou para colocar à venda o apartamento número tal, que a corretagem vai ser tantos %. Tu ter formalizado esse tipo de informação é muito importante. Hoje em dia, por mais que o WhatsApp ele seja uma prova, ele é uma prova difícil, é uma prova contestada. Eu ia perguntar, sim, E aí o cliente, ele não quer fazer o que dá validade pro WhatsApp, ir pro cartório fazer uma ata. Porque ninguém quer ficar lá com o celular plugado, puxando mensagem, a mulher digitando. Então o WhatsApp, hoje, ele é muito contestado. Tem que tomar cuidado, não deixa a vida toda no WhatsApp. Vamos fazer umas coisinhas assinadas, por mais básica que seja. Modelinho pronto, modelo de termo de visita, modelo de proposta de compra e venda, modelo de intenção de compra. Quantas visitas foram feitas, né? Dá trabalho? Dá. Mas evita uma série de problemas. E é o início que dá o trabalho, sabe? Eu tenho até o TAP, que é um termo de aceite de proposta. Dá um trabalhinho tu fazer aquela primeira criação. Imprime, deixa dentro do teu carro. Surgiu uma proposta, já tá ali, formaliza, tá na mão. É rápido. É rápido e te previne. Eu não sabia dessa do WhatsApp, tá? O WhatsApp, assim, não é porque tudo se movimenta pelo WhatsApp que tudo que tá lá tem validade. É só tu pegar uma conversa do WhatsApp e jogar lá na inteligência artificial e mandar ela modificar a conversa. Então, depende de juiz que vai pegar o teu processo. Tem juiz que não aceita, tem juiz que já olha um pouquinho com um olho melhor, tem juiz que é só com a ata notarial. Então, tu vai ficar à mercê de uma pessoa que vai ter que ir lá e botar a visão dele sobre esse tipo de prova. A gente já teve corretores que deixou de receber comissão altas porque a única coisa que tinha era o WhatsApp e ele não queria fazer a ata notarial. Ele arriscou no processo e não conseguiu no processo. Sim, tinha tudo pra ganhar. Então, tem que tomar cuidado. Meu Deus. Isso serve também para autorização da venda do imóvel. O fato de, não, só copia o que eu falei aqui pelo WhatsApp. Não. Terminho de autorização de venda, tudo certinho. Não. Faz o documento assinadinho, bonitinho, simples. Os documentos hoje, para ele ter validade, eles não precisam ser aqueles complexos com várias páginas. Uma paginazinha simples, que a pessoa tenha noção e ciência daquilo que ela tá assinando de uma forma bem básica, já é o suficiente. Olha só. Uma outra pergunta sobre essa parte de comissão. Vendemos um imóvel, não aprovou o financiamento do cliente. No contrato, a gente sempre coloca a padronização de cliente tem que zelar pelo nome positivo para aprovação do crédito, comprometimento de renda, pipipi, popopó. Caso o financiamento não seja aprovado, distrato, enfim. O corretor, ele tem direito à comissão nessa situação que o financiamento não é aprovado? O famoso depende, né? Depende. Também depende. Ele depende. não concluiu o trabalho dele. O que tem que ser observado nessa situação é que a questão financiamento do imóvel,
ele tem que estar vinculado à negociação. Só vai se concretizar a negociação caso o financiamento do banco seja aprovado, porque talvez o comprador, o único meio que ele tem de adquirir o imóvel é através do financiamento. Então, se o financiamento não for aprovado, o bem se torna impossível, não existe transação nem negociação, não é devida a comissão. Agora, se no contrato estiver descrito que os pagamentos podem ser feitos mediante pagamento em espécie, parcelamento ou financiamento bancário, e o financiamento não der, e aí ele não tiver o dinheiro ou ele não conseguir pagar, é problema dele, tem que pagar o corretor. A negociação foi feita. O grande ponto é se o financiamento ele vai ser a única forma de pagamento daquele contrato ou ela é uma das formas de pagamento do contrato. Se for a única, acabou a negociação, não houve a negociação, não foi efetivada, não tem como receber a comissão. Se ela era uma das formas, o cliente já pagou uma entrada em dinheiro, às vezes parcelou, deu um outro imóvel, ia financiar o restante, a negociação foi concretizada e aí tem direito à comissão. Se for o fato de ter uma entrada e o saldo financiado já concretiza a finalização de uma negociação. Claro, por exemplo, tem muitas pessoas que compram apartamentos, daí deixam pra financiar no final. Apartamento na planta, acontece muito isso. Daí chega lá no final, não consegue aprovação, ou não dá certo. A negociação foi concretizada, hoje você é inadimplente. Então vai depender da posição desse financiamento dentro da negociação. Por isso a necessidade de um bom contrato. Tirou as palavras da minha boca. Mais uma vez, a importância de um contrato e entender o que está no contrato para vocês também poderem fazer um bom contrato. Porque se o corretor só pega e manda as informações solta… Claro, a gente… E pergunta, né? Vai ser só financiamento? Tem outros meios de pagamento? Porque uma coisa vai responsabilizar a outra. A gente já teve casos de que a pessoa deu uma entrada, deu um outro valor depois de tantos dias e a única coisa que ficou pendente foi um financiamento que não foi aprovado. E aí no contrato tinha que ela teria, se não fosse aprovado, teria que buscar outros meios de conseguir fazer esse pagamento. Não conseguiu, a gente teve que brigar no judiciário, a comissão foi devida e foi retida. E eu acho que esse ponto é algo que, como a gente falou no começo do podcast, o Adriano falou, é um lado mais humano, é um lado mais olho no olho. Existem situações que não estavam na programação do cliente. Claro. Poxa, já tive situação de cliente que, descobri uma doença no meu filho, não vou ter condições, eu preciso usar desse dinheiro para fazer a cirurgia do meu filho. Bati o carro. O corretor também tem que ter essa visão também de, poxa, se colocar às vezes no lugar do cliente e tentar esse… não, vamos tentar renegociar uma condição, em vez de, não, vamos fazer então distrato e eu quero a minha comissão no ferro e fogo. Não. A posição do corretor nas negociações é uma posição importante, né? Você tá intermediando, tu não tá ali vendendo um apartamento. Tu não tem um lado, tu não escolheu um lado. Você tá conectando duas pessoas, você tá sendo esse pilar da negociação. Então é importante você ter essa visão um pouquinho mais cautelosa, se conectar com o teu cliente. Porque não é só essa negociação que você vai fazer. Então a tua posição, se aquele financiamento não deu certo para o negócio continuar, é tentar buscar outros meios, né? É um serviço que você tá prestando, um serviço de qualidade. Então falta um pouquinho mais desse tato com ligar pro teu pessoal. Advogado de confiança, que também é dessa forma passiva. O que eu faço juridicamente que vai me resguardar? Dê uma ideia, me auxilia, né? Que eu estou passando por essa situação. Na época do Covid, né? Que nós tivemos aquele distrato de locação em massa. Sim, né? Por causa do IGPM alto. Sim, nós atuamos muito em acordos. A gente tem empresas que trabalham só com locação e a gente atende essa demanda. A gente foi sempre pro lado da negociação. De tentar encontrar um meio, né? Para ambos os lados. É o que eu falo pro cliente, tipo assim, ó. Jéssica, mas e se o meu financiamento não aprovar lá na frente e eu tô pagando a entrada já há 1 ano, 2 anos? Fulano, a intenção do construtor também não é fazer distrato. Porque ele ficou 2 anos esperando tu pagando o parcelado. Então, chegar lá na frente e fazer distrato, para ele também não é interessante, né? Ter essa visão, ter esse tato é importante, né? Até porque a pessoa que tá passando por uma situação ruim, em um outro momento pode dar uma virada e te contratar de novo para um outro imóvel. Eu acho que manter o bom relacionamento é o melhor caminho. Uma outra dica que eu dou também para quem está comprando um imóvel,
leva o contrato que a imobiliária fez para um advogado teu de confiança. Porque esse contrato passou na mão do advogado da construtora, o advogado da imobiliária. Por que não passar pela mão do teu advogado de confiança também? Não o fato de querer desfazer uma negociação, mas também é o que vocês falaram, encontrar o É advogado. uma prevenção, né? Acho que o Exato. brasileiro, no geral, é uma cultura. Culturalmente, nós não somos uma cultura da prevenção. A gente não procura um advogado para nos prevenir de uma coisa futura. A gente procura quando o problema já aconteceu. É o mesmo caso de inventários e falecimentos. As pessoas não procuram resolver as coisas enquanto estão em vida, por uma questão de presságio e tudo mais. Mas se você resolve algo antes daquilo acontecer, te anime muitos problemas lá na frente. É que nem a regularização do imóvel. A Tainá veio aqui, a Tainá despachante, ela falou exatamente isso. Quanto mais tempo tu espera, mais caro, mais burocrático fica, mais regras vão surgindo. Por que tu não trabalhou na prevenção de, terminei meu pagamento, vou transferir para o meu nome? Não, deixa no nome da construtora, porque não quer ter a despesa da transferência. Claro. Sim. É a Acontece muito. prevenção, né? E, gente, desse geral que a gente veio conversando, a gente bateu muito agora pro corretor, pro construtor, né? A gente até conversou um pouquinho em relação ao que pode, o que não pode e tudo mais, né? Mas o que é bacana, o próprio construtor que vocês aconselham ter um cuidado em relação às divulgações? Qual é a orientação que vocês, como especialistas, podem passar para o construtor que assiste também o nosso podcast? Eu acho que o primeiro passo de quem quer, de fato, investir na construção para entregas futuras é entender que a incorporação, ela tem que fazer parte do teu planejamento. O planejamento de qualquer obra não é só você entender o custo que ela vai ter efetivamente para ser fisicamente entregue. Você tem que entender que existe uma série de burocracias que geram valores e que são uma parte de extrema importância para aquilo que você quer entregar no final, que é o prédio. Essa é a primeira coisa que é o conselho que eu dou. Botem um olhar nisso, entendam os custos de uma incorporação e olhem a incorporação como sendo um dos documentos essenciais, assim como o alvará de construção. Muitos construtores que tentam começar nesse mundo, eles só visualizam o que eu preciso entregar e o que aquilo vai me render. E esquecem de toda a papelada que tem antes disso. E aí começam a se deparar com isso no meio do processo. Então, existem muitas pessoas que não fazem incorporação rápido porque não têm dinheiro para fazer a incorporação rápido. Então, você precisa entender esse primeiro custo. E aí, Outra coisa que eu acho muito perigosa, assim, muito perigoso de se fazer por parte de um construtor, é ele iniciar na construção civil vinculando o início da obra com as vendas das unidades. Era isso que eu ia falar, porque se o cara tá dependendo A gente vai vender tudo, pega tudo que é corretor, vamos vender, pra eu poder começar a levantar meu prédio. Não, ele tem que ter caixa, independente das vendas ou não, para as coisas virem acontecendo, né? As vendas, elas não podem ser o crucial para que o negócio aconteça. Acho que aquilo que tu vai construir é um reflexo de quem você é. Não tem outra. Então, você precisa entender com quem você vai trabalhar. Na parte de divulgação, você precisa entender todos os custos operacionais que existem pré-obra e o pós-obra, para que você consiga entregar algo com qualidade, num tempo legal, que não surja um imprevisto, porque obra é uma caixinha de surpresa. Então, o consultor precisa ter esse preparo anterior. Aquele caso recente, outro exemplo, né, para os construtores daquela incorporação, foi protocolada e veio uma exigência, estava tudo certo para registrar, mas tinha alguma coisa para fazer que ele não conseguiu registrar e achou que ia dar tudo certo. Existem muitas as permutas hoje, né? Os consultores fazem permutas. E muitas vezes não é só unidades, podem ter pagamentos no meio, em dinheiro, no meio dessa operação. E a gente já teve casos do construtor chegar com a escritura já pronta, registrada, informando que ele vai vender, vai entregar futuramente unidades naquele imóvel e também um parcelamento. Só que dependendo da forma que você parcelou esse imóvel, você não consegue registrar a incorporação. Então, é necessário você entender a negociação antes de você adquirir o terreno, a negociação, a estrutura da obra pós-adquisição do terreno, pré-incorporação, a estrutura da incorporação e a estrutura da obra.
Caramba, Porque essa eu não sabia. na estrutura da incorporação mesmo, você consegue visualizar, por exemplo, o pagamento de impostos, como que você faz para diminuir a tua carga tributária que vai gerar em cima dessas vendas, em cima da obra, se eu crio um regime de afetação ou não. Na estrutura do contrato da aquisição, se eu posso só dar as unidades, mas eu vou dar pagamento parcelado, pode isso na escritura, não pode, cria uma empresa junto com a pessoa que é a proprietária registral. Então, existe uma série de coisas que o construtor precisa entender. Não é só construir. A construção, acho que é a que vai fluindo. A gente dá um jeito, mas o restante, depois tudo tranca. É que tem uma engrenagem por trás, que se tu não começa certo, essa engrenagem não vai girando da forma que deve fluir o empreendimento, né? Uhum. E é normal que construtoras, eles vão lançando um empreendimento atrás do outro. E se Aham. você não tem essa mentalidade de criar um fluxo de procedimentos organizado, as coisas elas vão se desenvolvendo de uma forma que tu perde o controle. Vai chegar um momento que tu Total. vai perder o controle. E tu tem que olhar todo o teu campo numa visão um pouco mais macro, né? Tudo que envolve uma obra. Eu tenho uma mania, porque eu acabo ficando um pouquinho mais nessa parte de atendimento das consultoras no escritório, Aham. de botar um olhar além do que eu sou contratado, né? Aquelas opiniões de amigo, de quem quer. Aham. E eu tenho muitos construtores que eles, de fato, vêm conversar comigo para tirar opiniões de como as coisas devem ser para ser mais organizadas, né? Aham. E a gente sempre bota um olhar no operacional da construtora. Olha, é melhor você melhorar essa tua gestão de atendimento pós-venda. É melhor você melhorar essa tua gestão ali de como tá lidando com os prestadores de serviço, porque não tá legal, tá gerando muita notificação, tá Olha gerando só. isso. Ó, vamos botar um olhar. Esse empreendimento que tu vai lançar é um empreendimento maior, o teu custo da incorporação é muito mais alto. Vamos melhorar aqui a operação. Então a gente, sabe, essa A gente construção. já teve situações de construtores que pegou o valor de venda desse prédio azul para investir no laranja e misturou o azul com o laranja e no final não saiu nem o azul nem o laranja. Um exemplo, né? Em cores. Sim, e tem muito disso, né? Sim, Às sim. vezes a construtora lança 3 para fazer um, Isso e aí vai pegando dinheiro de um pro outro e vai virando aquela bola de neve. E aí Uhum. sai no que vocês falaram de os próprios compradores terem que entrar com dinheiro para finalizar a obra. E entrando, não estava nem aqui na pauta, foi o que eu falei. O patrimônio de afetação nesse tipo de obra é uma despesa a mais, por exemplo, para o construtor e dá uma segurança a mais para o cliente? Porque na praia muito se fala do patrimônio de afetação, patrimônio. Isso realmente é uma segurança a mais? Qual que é a visão de vocês em relação ao patrimônio de afetação pro construtor e pro cliente, pro consumidor? Pro construtor, pros dois, é uma excelente segurança. O custo de você instituir um patrimônio de afetação inicial não é muito alto. Tu vai ter o registro de imóveis não cobra um valor para registrar aquele patrimônio, ele é por meio de uma simples certidão. Você vai ter o custo operacional com o contador na abertura do registro na Receita Federal, a criação do CNPJ, movimentação bancária. O que vai te gerar um pouquinho mais de atenção é na tua operação dentro da empresa, de você entender que aquilo é um CNPJ e a vida dele é separada da tua vida com os outros empreendimentos. Uhum. Pro cliente que tá comprando, uma segurança enorme. É você simplesmente entender que o teu prédio, ele tem uma vida completamente separada das outras coisas da construtora. Então, se azul não tem aquela nada a ver com construtora falir… se o prestador de serviço que presta um serviço para obra do azul tiver cobrando a construtora porque ele não tá pagando, ele vai cobrar a construtora, não o CNPJ da obra do laranja. Então, pro construtor, gera uma dinâmica diferente? Sim. Por quê? Porque as unidades que são vendidas, o dinheiro tem que ser movimentado naquela conta daquele CNPJ. Não sai dinheiro daquela conta se O não for construtor, pra obra. pessoa física, adquiriu uma dívida pessoal de algo que ele comprou, deixou de pagar, o credor ele não pode fazer a execução Na incorporação, da nada. incorporação. E gera também uma situação que poucos adquirentes sabem, mas gera o direito dos adquirentes se organizarem coletivamente com uma associação, uma comissão que a gente chama, e tá fiscalizando essa obra, Olha só. exigindo, por exemplo, o fluxo de caixa daquele empreendimento por conta do patrimônio de afetação. Então, é uma garantia super extra para quem tá comprando. É, sim, em termos de imposto, super vantajoso para quem tá construindo. A alíquota é uma única alíquota que vai gerar vários tributos juntos. Além de facilitar o financiamento
bancárias que têm preferência por imóveis com afetação. Uhum. É mesmo? Não sabia. Tem alguns bancos que preferem, optam que o empreendimento esteja com afetação. Hoje a gente tem muito essas instituições que trabalham com… como se fossem comissões de valores imobiliários, que fazem empréstimo de valores. Aham. Que também Fundos preferem imobiliários. com Olha. patrimônio de afetação. afetação. Então, a afetação é uma vantagem. Não é fácil, porque não é todo construtor que consegue ter essa divisão. Ah. Porque daí você vai precisar ter uma divisão financeira e contábil na tua construtora. E é difícil o construtor que não mistura o dinheiro das obras, né? Verdade. Mas com afetação, tu precisa ter essa divisão. É um controle a mais, mas que também dá uma segurança mais pro cliente e acaba se tornando um diferencial da construtora. E para Sim. construtora, tem um plus a mais, é que se aquele cliente é inadimplente, por exemplo, a multa de inadimplemento do contrato sobe de 25% para 50%, no caso de patrimônio de afetação. E a devolução do valor que tem que ser devolvido ao cliente, ele fica postergado para o habite-se. Olha, não sabia disso. Então tem ali uns benefícios para o patrimônio. Aposto que tem Justamente corretor que por não sabia. quê? Construtor. Porque a lei quer que a construtora faça o patrimônio de afetação. Então eu vou criar um mecanismo mais interessante para ela. Arrasou, muito Incentivar bom isso. essa atividade. Uma outra dúvida que surgiu aqui agora, eu vou aproveitar, é o que eu sempre falo. Todo podcast é uma aula pra mim. É dinâmico. Exato. O SPE, que é as obras por administração, que junta um grupo de empresários. Aham. Vamos juntar aqui 10, 20 empresários, a gente vai entrar nesse CNPJ, a gente vai arcar com o custo de obra. Vai ter o empreiteiro que vai executar a obra e vai ganhar o percentual dele em cima disso. Mesmo sendo dessa forma, tem que ter a incorporação, segue as mesmas regras de divulgação, mesmo que a compra, o SPE, é daquele grupo de investidores. É que a SPE, ela é uma sociedade que ela tem um propósito específico. Aham. Ela é criada para fazer alguma coisa. E depois que aquilo é entregue, a sociedade ela desaparece. Aham. Então, a incorporação é uma obrigatoriedade se eu quero vender algo que não está pronto. Independente se Se é você num- vai construir e não quer vender na planta, você não Você precisa não incorporar. precisa incorporar, não é a tua obrigação. E aí, dentro da dinâmica da incorporação, a gente tem a incorporação por preço global. Então, eu estou incorporador, estou assumindo o custo daquela obra. Ou a que é por administração, que é quando eu vou construir a preço de custo. E aí, eu vou ter só um percentual. Então, a SPE é só uma pessoa jurídica criada para ter um propósito específico. A união de pessoas para construir. Mas ela vai ter que seguir todos os passos normais de uma incorporação. Não tem. São perguntas, às vezes, que pode parecer. Se muita gente não sabe. A incorporação é só para multifamiliares? Ou estou fazendo uma casa sozinha num terreno que eu quero construir uma casa de alto padrão para vender? Existe a necessidade da incorporação também? Não. Aí não. Só pro multifamiliar. Multifamiliar. Ou condomínio de lotes. Aham. Sobrado, aí vai tudo. Uhum. Porque é muito comum, né? Mas porque assim, a casinha que eu tô construindo no meu terreno, ela não vai gerar essa divulgação massiva. Aham. Eu estou construindo uma única pessoa vai adquirir aquilo. Aham. O que é obrigatório é nas casinhas geminadas, né? A gente Aham. precisa, porque daí a gente tá falando de residencial multifamiliar. Quando o meu produto vai atingir mais de uma pessoa, a gente vai acabar entrando na lei da incorporação. Quanto tempo leva, mais ou menos, a incorporação de sobrados? Porque o que a maioria dos construtores fala? Eu não vou incorporar porque até sair a incorporação a casa já está terminada e já vendeu. Aham. Quanto tempo leva, mais ou menos, para o construtor também ter essa base e ele perceber que, sim, pode demorar um pouquinho mais para te lançar, mas tu vai conseguir, inclusive, ter mais tempo para estruturar o teu imóvel, a tua condição, captar os corretores com o perfil da venda do teu imóvel. É realmente demorado esse processo de incorporação? Aí o depende não vai pro processo, mas pra pessoa que você contratou. Olha. Depende de quem vai fazer a incorporação. Porque eu já peguei casos de pessoas, de construtores que chegaram até a gente com incorporação há quase 1 ano e não conseguiu o registro. E aí a gente conseguiu desenrolar. Porque a incorporação exige um detalhamento de informações muito grande. E se você não tem esse cuidado de entender e analisar tudo com calma, vai voltar muita exigência. E é complexo, então vai depender do tamanho do empreendimento, de quem tá fazendo. Pastas assim, ó, de documento. É enorme. Então, assim, a gente já teve incorporações registradas em 2 meses.
Aham. Como a gente já teve incorporações registradas em 6 meses. Dependia muito da complexidade do empreendimento. A quantidade de unidades. Obviamente, uma unidade, se você vai fazer a de um empreendimento que tem mais de 1.000 unidades, tu vai demorar muito mais para fazer essa incorporação, porque exige um olhar muito maior sobre aquilo. Imagina, tu conferir unidade privativa, unidade de uso comum, fração ideal, descrever o empreendimento, criar a conferência de tabela de custo, tabela de áreas, quadro da NBR, as plantas, porque tudo tem que bater. Então demora. Mas uma incorporação mais simples, vamos colocar ali um prédio que tenha 70 apartamentos, em 2 meses é para estar pronta. Olha só. Não é para ser um processo demorado. Porque pro registro de imóveis, é o mesmo prazo que ele tem para registrar uma escritura, é o mesmo prazo que ele tem para registrar qualquer outro ato. Ele vai ter ali 15 dias para analisar a documentação, lançar a nota de exigência e a gente vai ter ali mais o prazo tentando fechar 30 dias. Entendi. E é justamente o que vocês falaram, quando é feito por um especialista. É que nem quando o cliente fala assim, eu não quero pagar o valor do despachante, eu vou fazer a escritura sozinho. Aí vence a matrícula, aí o documento foi assinado errado, aí tem que ir na Fundema, e aí o que E tem pessoas que pensam que só o engenheiro faz incorporação, e o advogado também tem competência para essa atividade. O advogado faz, o arquiteto faz, vários Engenheiro profissionais que faz. atuam na área fazem a incorporação. Só te exige um conhecimento técnico, jurídico daquilo que tu tá fazendo. Eu acho que assim, se você quer ser um profissional que atuar na incorporação, que eu acho que precisa, existe mercado para isso, tire um tempo para entender como funciona. Exato. Teve um caso no escritório, o telefone tocou. Faz um contrato para mim hoje, o corretor vai passar e deixar os documentos lá do apartamento tal, do prédio tal. Eu disse aquele que quando ele vir aqui, vou dizer pra ele que ele não vai vender isso. Não, Maline, mas não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Você espera acabar a incorporação pra depois. A mulher é brava, a mulher é A brava. bicha é brava. É, sim, não. Porque Você certo não é vai certo. vender coisa Sabe nenhuma. por quê? Porque a incorporação é requisito de defesa pra todo advogado. O cliente chegou lá. Não tô conseguindo pagar, queria destratar. O que eu faço? Pera aí, vou ver se tem incorporação. Se não tiver, eu já ligo lá. E é uma delícia, porque nunca tem. Nunca tem. Nunca tem incorporação. Então, assim, a primeira coisa que o advogado vai ver, construtor, é se você incorporou. Incorporou, você vai fazer o quê? Devolver o dinheiro atualizado. Sente e chora. Ai, devolve atualizado mesmo o Tem que valor. atualizar, Tem que atualizar. sim. Aham. Olha só. A gente teve aquele empreendimento novo, gigantesco, que lançou ali em Balneário. Eles só fizeram aquele lançamento depois que estava incorporado. Ficou anos a incorporação. Eu acho que eu peguei os projetos e em 2015, 16, uma coisa assim que foi. Que eles iniciaram o trabalho em cima daquilo. Olha só. Como precisa estar bem preparado desde o início, né? E o corretor também faz uma pressão na cabeça do construtor. Porque, assim, eles ficam trocando figurinhas, né? E aí, o que você vai lançar? Tem alguma coisa nova chegando no mercado? Que eu quero novidade. Não, eu vou lançar isso aqui não. Então passa aqui pra eu dar uma olhadinha. Aí vai lá no grupo. Ô, fulano, tá vendo isso aqui? Tu viu que vai lá? E quando o construtor se dá conta, ele já tá no meio que ele não sabe nem o que tá acontecendo. Por isso que o corretor tem uma posição. Corretor é super importante no mercado imobiliário. Ele define Sim. muita coisa. Mas ele tem muita que ter coisa. limites. Ele tem que ter sabedoria pra atuar na profissão. né? Infelizmente, a gente vive num mercado aqui no Brasil. Se fosse como nos Estados Unidos. Como o corretor é respeitado lá. Mas, infelizmente, a gente é colocado tudo no mesmo saco de farinha. Corretor é tudo igual, corretor é pilantra, só quer saber de vender, receber a comissão e vai embora. Porque é muito fácil hoje tu entrar no mercado imobiliário. Sim. Hoje tu faz as provas ali que tu não precisa nem estudar. E aí tu se torna só mais um querendo vender. E aí a reputação da tua profissão vai lá embaixo. É bem isso mesmo. Mas começa assim e logo termina, né? Porque não tem como prosperar. Não aguenta numa profissão de carreira, né? E, gente, falando, inclusive, em corretores, vamos entrar aqui nas perguntas. Ó, veio bastante pergunta. Vamos ver aqui. Peraí. Ao vivo aqui agora. Ao vivo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Veio bastante, mas tem perguntas que já foram respondidas aqui no Pod. Então, não faz sentido a gente responder. Então, ó, se não escutou a pergunta que fez, vai ter que voltar. Voltar e ver todo o podcast. Exatamente. Dos irmãos Requeno. Vamos ver aqui. É um monte. Peraí, galera. Essa é boa, ó. Quando a comissão do corretor
é juridicamente devida no sinal da negociação, na assinatura de contrato ou na entrega das chaves? O que vocês... Deixa eu responder na minha visão. Vai muito de cada negociação e tudo mais. Mas pensando, sei lá, se existe isso no direito, mais um meio termo que seria legal, enfim. O que vocês aconselham aí a galera? No meu entendimento, tá sendo no contrato, né? Porque o direito de recebimento da comissão, ele vai exigir que o negócio esteja concretizado. Justo. Se eu concretizei um negócio, que é com a assinatura do contrato, o corretor já tem direito a recebimento da comissão. Tem construtores que judiam dos corretores, né? Só quando… Receber a parcela X. Isso, é. Aí é sofrido também, né? Mas no meu entendimento… A lei não vai dizer assim, fechou o contrato, o corretor tem que receber. Não. A lei diz que finalizou a negociação, houve uma efetiva transação efetivada, o corretor já tem direito de recebimento. E vai do bom senso do corretor também, né? Pô, sei lá, a entrada padrão era 200 mil reais, o cara deu 50… Os 50 mil não vai cobrir nem a tua comissão se for uma entrada de 200 mil, né? Eu acho que tem que ter um bom senso de todo mundo na negociação. As pessoas têm que entender que o corretor, ele é um profissional, ele está trabalhando e ele precisa ser valorizado por estar prestando aquele trabalho. E por ele ter prestado um trabalho, ele tem que receber. O construtor, por ter… o dono do imóvel, por vender o imóvel, também tem que receber. E a pessoa que está comprando tem as obrigações dos pagamentos. Então, vamos entrar no meio termo. Um valor para iniciar. Aí a gente divide o recebimento dessa comissão com base nas parcelas. Para que todo mundo naquela operação, ela saia feliz, né? O comprador receba o teu imóvel, o vendedor receba o valor, o corretor receba pelo trabalho prestado. Uma pergunta que surgiu aqui agora também minha. O corretor, ele pode dar desconto? Por exemplo, tô na briga aqui com uma outra imobiliária que também tem o mesmo produto, nada fechado ainda. Se o cliente pede um descontinho, uma coisa assim, pode ser caracterizado uma concorrência desleal, alguma coisa do tipo, porque o corretor autônomo, obviamente, ele tem uns custos menores, às vezes ele vai conseguir uma margem de negociação diferente do que às vezes uma imobiliária que tem um custo maior e afins. Lógico que vai do bom senso, na minha percepção, do corretor também não degredir a imagem do profissional. A comissão padrão é 6% e eu vou fazer 1%. Pô, aí também é sacanagem. Mas há outras imobiliárias, enfim, podem entrar com alguma coisa em relação a uma concorrência desleal porque o corretor autônomo tirou da parte dele e eu não posso tirar da minha parte? Poder, elas podem, mas isso pode implicar coisas. Por exemplo, já existem situações em que ambos estão com as propostas, são as mesmas propostas, só que o que definiu o fechamento foi mexer na comissão. Já existem juízes que entendem que comissão dividida. Olha só! Porque a diminuição de comissão, ela não afeta diretamente o negócio. O negócio teve o mesmo valor, o negócio teve a mesma forma de pagamento. O que modificou foi o corretor dizer que vai diminuir a comissão dele para uma prestação de serviço dele. Mas o negócio teve o mesmo fechamento no final. Aí, além dele ter que dividir, ele vai diminuir, ele vai ter que dividir. E vai pagar pouco. Isso. Vai receber pouco. Então tem que tomar cuidado pra ver se até onde essa tua diminuição não pode gerar um efeito lá na frente. Olha só. Porque pode sim gerar uma situação em que tu tenha que dividir a comissão. E não só isso, também esquemar no mercado, né? Exato, acho que é o ponto inicial. Tem casos que nós já atuamos também de corretor que ligou pro amigo, que é corretor. Ô, fulano, eu tenho um imóvel aqui, tem cliente pra isso? Tenho. Manda pra mim que eu tenho. Tem um que vai comprar. Aí o corretor foi lá, passou pro corretor, que em tese era amigo, e a conversa passou. Esqueceu, o corretor foi lá, vendeu, recebeu a comissão, esqueceu do amigo que passou o imóvel, né? E aí ele tem direito a dividir com a pessoa que fez a venda, que tinha o cliente, o que tinha o imóvel e o que tinha cliente. Tinha direito a uma camaçada de pau. Além disso. Tava lá dormindo e ainda quer receber alguma coisa? Então, a lei prevê que sim, que tem que ser… Se não tiver declarado no contrato qual é o acordo entre as partes, a comissão tem que ser dividida. E o percentual vai de acordo com o valor comercial, né? De costume do local. Bota em contrato. Tem que botar. Bota em contrato o percentual de cada um, data de pagamento. Uma entrada de 50 mil. Quando que vai ser feita essa entrada? Quando que vai ser iniciado o financiamento? Quando que vai ser finalizado? Todos esses detalhezinhos
previnem lá na frente. A gente sempre gosta de colocar a corretagem no contrato que Tem foi que ter, feito. Tem que com certeza. ter. Se o corretor não quer, então faça um contratozinho separado. Eu Legal. acho que é importante. Porque a corretagem, ela é uma prestação de serviço. O que tu tá recebendo é algo pela sua prestação de serviço. Ponto. Assim como você vai no médico, você paga por ele. Você contrata um advogado, você paga por ele. A corretagem é a mesma coisa. Até porque quando você tem a tua participação no contrato, você adere a um título executivo daquilo Claro. que você tem direito a receber. Então aí você vai lá, busca o judiciário e executa. Se você não tá lá, você vai receber o quê? Até você pegar uma monitória, fazer ela virar um título executivo. O que eu sempre falo, a venda do imóvel para o corretor é secundário. Uhum. Corretor de imóveis vende informação, prestação de serviço, vende a credibilidade, vende o acesso a essas construtoras. Quem vende o imóvel, quem vende o metro quadrado é o construtor. Uhum. É isso Sim. mesmo. É isso mesmo. E às vezes a pessoa ela tá tão focada em, não, eu que vendi aquele imóvel. Não. Amigo, tu não vendeu o imóvel, tu vendeu o teu serviço? Interessante. E vira uma corrida, Ô, assim, Jéssica, absurda. o que tu acha de a gente fazer o doutor Adriano lançar um curso para os corretores? Sensacional, Vamos apostar tá? nessa ideia? Ó, eu acho super válido, tá? Porque a gente vê Um cada curso, uma coisa. palestra, pronto, já tive uma ideia pra ele. Já vamos organizar. Tá vendo como ela é? Vamos organizar e ele se vira Isso na aí. palestra. Vamos ver aqui. Vamos ver. É que a gente falou tanto que metade das perguntas devem estar respondidas ali. Exatamente. Com certeza. Vamos lá. É porque as dúvidas dos corretores são as minhas. Então, ó, pra ter ideia, tem 24 perguntas aqui, mas muitas foram respondidas no pod já. Ó, essa é boa. É necessário um contrato entre corretor e construtora? Quais são as cláusulas indispensáveis? Porque isso é normal. Às vezes tu pega a autorização de venda antiga, entrei no mercado e tu não atualiza. Precisa ser atualizada essa autorização de venda a cada lançamento? É aconselhado isso? Qual que é a visão do direito em relação a isso? Se você é uma pessoa bem protecionista, sim. Eu concordo que você tem que sempre se atualizar, independente do negócio que você esteja fazendo. Se você quer garantia de porcentagem, às vezes uma exclusividade em um trabalho que você quer prestar de forma um pouquinho mais acirrada naquele imóvel, contrato com a construtora. Com certeza. É mais uma prevenção, né? Com Como eu certeza. gosto muito da parte contratual, que é a minha especialidade, eu acho que tem que ter contrato. Sim. Até pra tu dizer, mas ele tá aqui no contrato. Porque Boa. hoje em dia, fio do bigode Cara, falasse tudo, tá? não tem mais, a gente não Ai, pode esse mais fio do confiar. bigode. Ah, A esse gente fio do não bigode. pode mais confiar na palavra do outro, né? O outro, ele oscila muito. Muita gente com TDAH. Briga de ego. Mas porque falou tal coisa, então Não, eu eu não também lembro vou de ter dito isso. Aham, Né? exatamente. Vamos ver aqui. Quais os erros pra gente finalizar aqui, galera? Eu acho que tem uma pergunta. Vou fazer pro doutor Adriano. Posso? Lógico. Como é que se a gente pode falar em comissão pro corretor em imóveis que são irregulares? Porque você Arrasou. pode vender imóveis em contrato de posse, cessão de posse, e aí o direito do corretor em receber. Isso acontece muito. A gente tem muito parcelamento irregular. Na praia mesmo, É mesmo? região do litoral é o que mais tem. Principalmente regiões de litoral que elas estão tentando crescer. A gente pega ali Balneário Pissarras, Barra Velha. Existem muitos empreendimentos irregulares e muitos parcelamentos de solo irregular. O corretor, ele sempre vai receber por um ato de intermediação. Só que se ele fez um ato de intermediação errado e não trouxe segurança jurídica para aquele negócio, ele vai ser responsabilizado. Então, a que custo vale essa comissão? Então, tem que ser muito tomar cuidado. Pode negociar a cessão de posse, podem vender posse, mas com muita cautela, A posse né? é algo previsto em lei, né? Desde que você tenha uma comprovação anteriores dessa posse, para no futuro conseguir regularizar. E ele tem que fazer com que o cliente dele entenda o que é uma posse, né? Porque existem situações que o corretor vai lá, vende, recebe a comissão. Casos que a gente tem. O cliente chega lá, que comprou a casa, tem outra
pessoa passando no final de semana na casa dele que comprou também, ele não sabia. O famoso dever de informação, né? A atuação do corretor, dever de informação. Tem imóveis que é vendido Gente. para 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, porque daí a gente vai entrar em outra esfera, né? Mas que envolve O corretor. a corretagem. Ou, às vezes, caso muito comum, o cliente compra o imóvel da construtora, faz um parcelamento direto, não transfere a escritura pro nome, porque não quer ter essa despesa e vai deixando. Quando tu vê, tá lá na Ciclana. E a construtora tá lançando 3 para entregar 1, coloca essa escritura em garantia de alguma negociação porque não tá alienado a nada, tá no nome da construtora. Pouca demora, só chega lá na porta, ó. Uhum. Então o É, imóvel tá indo para leilão. Não, tá e penhorado. Sabe nem o que tá acontecendo. não Tem, sabe tem. nem o que tá acontecendo. E aí o corretor que fez as vendas não teve a capacidade de pegar o contratozinho, verificar a matrícula. Ó, gente, não tá no nome da construtora, é complicado. Vamos primeiro conversar com a construtora. Não, só vai uma venda atrás da outra. Ou aquele corretor que quer vender também a qualquer custo. Não, mas não tem como eu assumir o financiamento do meu amigo, eu continuo pagando o imóvel no nome dele que tá no banco e… Esse é o pior, essa é a bucha. O construtor, ele tinha que pegar e passar peneira de corretores e vincular aos entendimentos deles, capacitado para Exato. pegar o corretor junto com o advogado e sentar e me fala o que você pode vender, o que você não pode, como vai ser, como não vai. Exato. E daí a gente evitaria muitos problemas. Mas eu vejo que os corretores de Brusque, os construtores, eles estão começando a entender Sim. o volume de corretores no mercado e selecionando. Uhum. Ó, não, primeiro eu vou trabalhar com essas imobiliárias, com esses corretores, e tu pode ver. É a regra de Pareto, 80-20. 20% vai estar se destacando, vai ser toda a vida aqueles mesmos que estão aparecendo Uhum. para inúmeras construtoras, e aí tu já começa a perceber, e se tu olhar, tu vai ver que são aqueles profissionais que têm um posicionamento diferente, Tato pra coisa. tem tato para coisa, um posicionamento digital, uma assessoria por trás, e aí automaticamente isso vai se renovando e a galera vai ficando para Sim. trás também, né? Porque tem gente que acorda, quero ser corretor. E também o corretor tá mais ligado. Que ele começa a ver, não, essa construtora eu não trabalho. Não, pô, eu vendi um imóvel, agora o construtor tá entrando em contato com os meus clientes. O corretor também tá começando a escolher as construtoras. E é bom pro mercado. Eu acho que quando o mercado ele tem que ser filtrado, isso ajuda na evolução, né? O corretor Exato. ele começa a evoluir a forma de captação, a evoluir conhecimento, a construtora melhora a dinâmica. Eu acho que o mercado em si se organiza muito melhor quando as coisas acontecem dessa forma. A gente precisa… Eu acho que a incorporação, ela surge e as obrigações e as sanções surgem para tentar organizar esse mercado. O registro de imóveis, ele existe para organizar o mercado imobiliário, porque senão tudo vira uma grande bagunça. Exatamente. Está sempre no crescimento ordenado das coisas. Arrasou. Gente, vocês lembram de mais algum assunto? Meu, tem que falar Meu Deus, isso. tem muito! Não, se deixar, a gente fica Fica aqui tarde, horas. Aham. para ver como tem muita informação. A gente nem entrou na parte dos direitos do consumidor, do cliente que está comprando. É muita informação. Extrato. Do É distrato. tudo assunto pra parte 2. Exatamente. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Nossa, que Podcast sensacional, vai sanar muita dúvida. Se eu receber uma denúncia, eu vou encaminhar um cortezinho aqui no podcast. Falem com os meus advogados, porque realmente dá um norte muito bom. Faz com que os corretores também vejam a importância da nossa profissão. Os construtores, tenho certeza que tiveram a noção de muita coisa que, às vezes, não tinham nem noção. E prova como o mercado imobiliário de Brusque não é para amadores. Não é para que, não sei o que eu vou fazer umas casinhas. Amigo, Não é assim. tu não tem mais vez aqui. Eu acredito Exato. que nós e todos os advogados imobiliaristas têm um respeito muito grande pelo Que legal, Eles que bom. nós temos muito apreço pela profissão de vocês, porque vocês lidam com algo que, em tese, tem que saber um pouco de jurídico, né? Uhum. Tem que saber Total. um pouco de direito. E lidar com pessoas não é fácil. E Não. lidar com o construtor que quer vender do jeito dele, porque ele tem o produto que você precisa vender para poder receber. E você tem que assegurar ao cliente que ele tá comprando uma coisa que vai ser entregue. Então, você tá ali no meio, levando dos dois lados. E aí tu fica segurando, né? É isso aí. Porque aí se tu passa uma informação, tu passa outra, vira aquela briga de ego. Não, então eu não vou fazer mais.
Então, tu tá segurando aqui os pratos e se controlando para conseguir fazer algo que seja legal para todo mundo. Tem que ter sabedoria. Exatamente. É uma profissão, assim, que tem que ser muito valorizada. É isso aí. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estamos à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Gente, vou deixar o Instagram, as redes sociais aqui da Aline e do Adriano, da advocacia também. Dá uma olhada. O conteúdo dele, as informações, marca uma conversa com ele, seja você corretor, construtor. Não esquece, surgiu mais dúvidas ou comenta o que tu achou desse podcast e eu te vejo no próximo episódio.